Nos últimos dias eu tenho ouvido falar bastante que o capital do ouro ele vai rotacionar para Bitcoin, porque afinal de contas, o ouro está em sua máxima histórica, a gente está tendo a maior alta dos últimos anos, e inclusive em 2 dias a gente teve a maior queda que não acontece, não sei desde quando. E aqui as pessoas elas começam a se iludir, elas começam a entrar no mundo da fantasia, acreditando que porque o ouro está subindo agora, esse capital vai vir para o Bitcoin e o nosso bull market ele vai começar a partir de agora. Olha só, eu estou aqui para te jogar um balde de água fria, porque não é bem assim que as coisas funcionam. E eu vou te falar que em vez de você ficar nessa esperança de que o capital do ouro ele vai rotacionar para o Bitcoin, é mais fácil, meu caro, que você surfe essa movimentação do ouro e faça dinheiro com ouro. É sobre isso que nós vamos falar na nossa análise de hoje. Obviamente, a gente vai analisar o mercado cripto aqui, também vou te explicar qual que é a minha visão, como que eu e Teles estou me comportando nesse momento, mas obviamente a gente vai olhar para dados para entender exatamente para onde que o capital ele vai fluir. Bom, Guiteles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, a gente tá vendo uma grande alta acontecendo aí no ouro, tá? E, inclusive, a carteira rumo ao milhão, ela está tendo movimentações de alta aqui nos últimos meses, muito por conta do ouro. Nós temos ali posições em ouro, que hoje ela se encontra com 20% de alta, a gente fez uma acumulação aqui atrás, dentro da carteira rumo ao milhão, e estamos posicionados, nossa carteira tem ouro também. E o que eu quero falar para você é que muitas pessoas olham para isso daqui, né? Obviamente a gente teve um sinal de realização, um sinal de distribuição. Os meus clientes eles sabem muito bem porque eu estou posicionado em ouro e não é uma tesezinha, um tradezinho para gente simplesmente pegar uma pernada. Isso daqui o buraco vai mais embaixo. Mas olha só. O fato da gente ter formado um topo duplo dentro de ouro, com várias divergências ali acontecendo, a gente tem um movimento de correção. Só que as pessoas elas começam a se iludir com isso daqui, porque a gente tá vendo um topo em ouro, ela acredita que esse capital vai rotacionar para o Bitcoin. E sabe por que as pessoas acreditam nisso? Porque elas querem ser iludidas ou elas querem iludir alguém. Simplesmente isso. Porque não faz sentido nenhum a gente ter esse tipo de análise. Olha só, por que você não olha para o gráfico do Bitcoin e fala que, por exemplo, o Bitcoin está em topo e esse capital ele vai rotacionar para dólar? Por que você não olha para o Bitcoin e fala que esse capital ele vai rotacionar para prata? Que esse capital ele vai ir para as small caps, ou que ele vai para big stacks, ou que ele vai para qualquer outro lugar que não seja o Bitcoin? Por que você olha para o gráfico do Bitcoin, com todos esses sinais que nós temos, divergência no gráfico semanal, distribuição na análise on-chain, exaustão compradora, distribuição de investidores de longo prazo, por que você não olha para esse gráfico e fala que o capital ele vai rotacionar para outros ativos? Mas quando você olha para o gráfico do ouro, você enxerga que o ouro está em topo e esse capital vai rotacionar para o Bitcoin. Você sabe o que isso significa, meu caro? Isso significa ilusão. Olha só, os mesmos padrões de topo que o ouro tem, o Bitcoin ele também tem seu padrão de topo. E, inclusive, o Bitcoin a gente tem uma vantagem em relação ao ouro, que a gente tem a análise on-chain. A gente sabe como funciona o ciclo dele, que a cada 4 anos a gente tem um ciclo se renovando, e isso não tem nada a ver com halving, simplesmente com o comportamento do Bitcoin. Obviamente, eu não utilizo o calendário para poder tomar uma decisão, mas a gente sabe que esse ciclo existe. O que a gente vai buscar através desse prazo de 4 anos é qual que é o comportamento dos investidores. E a gente está vendo que os maiores investidores estão pulando fora, estão saindo nesse momento e só está fazendo dinheiro quem está tradando os ativos, não em quem está holdando o ativo. Eu estou aqui para te jogar um balde de água fria para que você caia na realidade. Por que raios motivo o capital do ouro vai rotacionar para o Bitcoin? Só porque o ouro chegou em topo ou só porque você quer que isso aconteça? Só porque você quer que a alta ela continua? Isso se chama grande viés de confirmação e você como analista ou como investidor, você não pode deixar que o viés ele faça com que você tome grandes decisões. E olha só, não tem como você fazer uma análise sem
viés. Você sempre terá um viés, só que você tem que saber lidar com isso. Por exemplo, nesse momento, dentro da carteira Rumo ao Milhão, estamos comprados. Eu, Guiteles, estou posicionado, os meus clientes estamos posicionados e a gente tem praticamente nada em caixa. Ou seja, significa que a gente colocou boa parte do nosso capital em jogo. Só que mesmo assim, eu falo pra você que a gente tem maior probabilidade de ir pra baixo. Eu falo pra você que a gente deve ser estratégico nesse momento. Eu não estou te entregando a informação com o meu viés. E o meu viés, ele deveria ser pra alta, porque afinal de contas, eu estou comprado. Só que entenda, sempre haverá um viés, não importa se você controle aquilo ou não. Você só tem que saber lidar com aquele viés, não fazer com que aquilo te iluda. Por exemplo, eu estou comprado dentro da carteira Rumo ao Milhão, eu não devo me iludir acreditando que só porque eu comprei, o mercado ele vai subir e eu não vou ter estratégias de proteção. E a mesma coisa está acontecendo para o ouro nos últimos dias. As pessoas que ainda não fizeram dinheiro nesse ciclo, as pessoas que estão no prejuízo, elas estão nessa esperança, nessa expectativa de que o capital do ouro vai fluir para o Bitcoin. Olha só, ouro é um ativo extremamente tradicional e não tem nada a ver com o mercado cripto. Você acha que um cara que compra ouro, nós estamos falando de um banco central, ele vai simplesmente vender o ouro dele e comprar Bitcoin ou comprar aquela shitcoin que tem na sua carteira, aquela altcoinzinha, aquela geminha que vai ter uma alta infinita? Obviamente que não, né, meu caro? Então saiba lidar nesse jogo conforme o jogo ele está acontecendo. Em vez de você ficar tentando caçar a rotação de capital do ouro para o Bitcoin, simplesmente surfe a movimentação do ouro. E é isso que nós vamos fazer dentro da carteira Rumo ao Milhão. Se a gente entrar mais uma vez em fase de acumulação, como nós viemos aqui atrás também de uma pernada de alta e a gente entrou em fases de acumulação, nós, dentro da carteira Rumo ao Milhão, nós iremos acumular mais posições. Porque essa posição de ouro aqui não é para pegar um trade, mas sim um hedge em relação a um grande crash que pode acontecer lá na frente. E se a gente já está mais próximos do fim do ciclo do que do começo dele, não tem por que a gente não nos posicionar em ouro. E ouro é uma posição que fará com que a gente continue tendo multiplicações ao longo de um bear market profundo no Bitcoin, beleza? Então tire essa informação enviesada da sua frente. Se você acredita que ouro está em topo porque você fez uma análise de price action, faça a mesma análise no Bitcoin, que você vai identificar que o Bitcoin ele está em região de topo. Bom, quando a gente olha para as altcoins ali, por exemplo, Solana, a gente está vendo uma formação de fundo triplo dentro de Solana, tá? A gente está vendo que o ativo ele está ficando resiliente para novas quedas, RSI ele está começando a subir, a gente tem aumentos de volumes em regiões interessantes. Só que infelizmente Solana para mim ainda não é o momento de reentrada. Lembre-se que eu vendi Solana em 226 dentro da carteira Rumo ao Milhão. Se você não acredita, só mostrando a cobra morta, a gente fez um stop gain em Solana em 226. Tinha 10% da carteira nesse ativo. Só que quando a gente olha, por exemplo, para Solana, nesse momento a gente está vendo ali uma tendência de baixa. Além da queda ter sido bem expressiva, além da gente ter rompido uma cunha ascendente dentro de um gráfico diário, nós estamos querendo trabalhar abaixo da média de 200 períodos num gráfico diário. Aqui, para mim, ainda é uma região de alto risco. E olha só, eu não estou buscando comprar no preço mais barato, nem vender no preço mais caro. O preço ele é apenas uma consequência do risco envolvido na operação. Aqui a gente é alto risco para segurar os ativos, então eu vendo, eu distribuo. Foi exatamente o que foi feito dentro da carteira Rumo ao Milhão. Aqui para mim ainda não é uma região de baixo risco. Pode ser que o preço volte a subir, inclusive ele vá acima do preço que eu vendi. Está tudo bem. A minha função é sair com alto risco e entrar com baixo risco. Esse baixo risco será quando a gente estiver com Solana em 130? Não sei. Quando Solana estiver em 300? Não sei aonde que vai ser esse baixo risco, que eu sei que nesse momento a gente ainda tem um alto risco para investir nas altcoins. Polkadot, que foi outro ativo que também foi vendido, um 4,20 lá em cima. Olha só, cara, quando eu olho para Polkadot, a gente vê uma desvalorização absurda em questão de alguns dias. Nós estamos falando de 30% de queda a partir do nosso ponto de venda dentro da carteira Rumo ao Milhão.
Só que mesmo assim eu não tenho interesse em entrar nesse ativo nesse momento. O capital de Solana e o capital que estava em Polkadot também, que foi preservado, protegido antes da queda do dia 10, esse capital ele foi direcionado para o Bitcoin. E todas as compras que eu fiz recentemente, elas foram exclusivamente em Bitcoin. Por quê? Existe um momento da gente investir nas altcoins, que são os momentos de baixo risco dentro do Bitcoin. Os momentos que o capital ele está rotacionando do Bitcoin para as altcoins. Momentos aonde os investidores estão se sentindo mais confortáveis, mais eufóricos, com um sentimento mais positivo, para que a gente possa investir nas altcoins. E isso tudo a gente consegue ver através de um gráfico simples e claro, que é esse gráfico aqui, essa linha roxa, aonde se a gente tem a linha roxa subindo, nós temos o capital fluindo para as altcoins. Se a linha roxa ela está caindo, o capital ele está saindo das altcoins. E quando a gente olha para esse presente momento, o capital ele está saindo das altcoins. Então, não tem por que a gente ainda olhar para esses ativos. Olha só, se você quer sobreviver no longo prazo, ou seja, se você quer acumular patrimônio, né? Porque afinal de contas, fazer um tradezinho é bem diferente de acumular patrimônio. Enriquecer de verdade, construir uma vida próspera, financeiramente livre, é você lidar de uma maneira mais estratégica do que simplesmente buscar aquela operação perfeita. Sabe jogar na Mega Sena? Sabe ir na Mega da virada ali, que você sempre vai fazer uma aposta para ver se vai ou não? Se aquilo vai, talvez você mude de vida, mas você sabe que nos últimos anos você tem ido nesse vai e nunca foi, não é mesmo? Então, isso é fazer um tradezinho, isso é se alavancar em 20 vezes, em 50 vezes ou até mesmo em 100 vezes. É você simplesmente brincar com o mercado. Agora, se você quer acumular patrimônio, é um jogo completamente diferente. Você tem que entender que tudo aquilo que você fez, ele deve ser preservado. Você nunca pode voltar na estaca anterior. Se você atingir um novo platô, você precisa se estabilizar nesse platô para que você vá para o próximo. O que isso significa? Se você entrou no mercado com 5 mil, quando você multiplicar aquilo em 10, aprenda a nunca mais voltar abaixo de 10. Se aqueles 10 você multiplicou ele em 20, aprenda a nunca mais voltar abaixo de 20. Pode acontecer durante alguns períodos você ter uma correção, você voltar nos 18, nos 17, porque você está tentando estabilizar no 20. Mas a partir do momento que você conquistou aquele território, você não pode devolver aquilo para o mercado. É assim que você joga um jogo de patrimônio. Inclusive, se você vê o gráfico da carteira 1 milhão, é exatamente esse jogo. É um jogo de conquista de patrimônio e estabilização. Conquista de patrimônio e estabilização. E sem aquela grande ganância de dar a tacada perfeita e a gente vai simplesmente atingir o nosso primeiro milhão dentro da carteira rumo ao milhão e tá tudo resolvido na vida de todo mundo. Olha só, se você jogar o jogo dessa maneira, você está contando com a sorte. E meu caro, quem conta com a sorte, saiba que também conta com azar. Então toma muito cuidado com esse tipo de estratégia. Eu te mostro diariamente aqui que você pode enriquecer de uma maneira consistente. Em vez de você ficar no achismo, na esperança de que o capital vai sair do ouro, que o Banco Central dos Estados Unidos ele vai vender ouro para poder comprar altcoins. Em vez de você ficar nessa expectativa, surfa a movimentação do ouro, faz dinheiro, multiplica, preserva esse dinheiro dentro do ouro. E, inclusive, o mercado cripto nos proporciona isso. A gente tem Pax Gold aí que nos permite fazer as transações em cripto que estão lastreadas no ouro. Você não precisa investir diretamente ali no meio tradicional. Você pode utilizar o nosso próprio mercado. Mas, em vez disso, algumas pessoas querem simplesmente acreditar que o capital ele vai fluir para o Bitcoin e o Bitcoin vai começar a entregar novas altas infinitas ou que Polkadot vai começar a entregar novas altas infinitas. O capital não está fluindo para as altcoins, esqueça altcoins. Todas as decisões de entrada que eu, Guiteles, fiz, elas foram exclusivamente no Bitcoin. Inclusive, a gente continua dentro da mesma região que eu fiz as entradas dentro da carteira rumo ao milhão. Nós ainda estamos posicionados. E lembrando, a gente comprou o Bitcoin dentro dessa região aqui, sendo que a gente tinha vendido o Bitcoin lá no 118, 120, 122, ou seja, a gente fez uma distribuição no Bitcoin lá em cima. Depois a gente estopou ali as outras operações, tanto de DOT como Solana, como eu já te apresentei,
Em seguida, a gente voltou a reacumular Bitcoin em 111, depois a gente acumulou ali praticamente em 112, depois a gente acumulou em 105, em 106, ou seja, fez um custo médio. Estamos dentro da mesma região que a carteira Rumo ao Milhão, ela fez a sua acumulação. Só que nós estamos posicionados dentro dessa região de uma maneira estratégica, com expectativa de que a gente vá para cima, mas estrategicamente preparados se a gente for para baixo, ou seja, sabendo estopar e preservar o nosso patrimônio, que ele ainda se encontra em zona de all-time high. E nós fizemos essa entrada em Bitcoin não por conta de achismo, mas por conta de dados. Olha só, se a gente olha nessa última queda, o que houve? Muita realização de prejuízo dos investidores de curto prazo. Se a gente olha para o preço justo do Bitcoin, a gente tinha um preço barato, que é aqui na linha dourada. Se a gente olha o que grandes players, market makers estavam fazendo, eles estavam dando suporte para o mercado dentro dessa região. Ou seja, a gente tinha ali um interesse institucional acontecendo. Era uma região onde a gente poderia efetuar um custo médio. Só que eu quero que você entenda que esses caras, eles estão começando a vender. Se a gente tem toda essa pressão de venda acontecendo também, a gente deve estar posicionado de uma maneira estratégica e não acreditando nessas ilusões de que a alta ela vai se estender até o final do mês XYZ, ou porque o ouro está subindo, agora esse capital... Entenda. A gente precisa olhar para dados daquele próprio ativo que nós estamos operando para que a gente possa tomar uma decisão. E se o capital ele fluir do ouro para o Bitcoin, a gente vai ver isso dentro do price action, a gente vai ver isso dentro da análise on-chain. Nós não veremos o player exatamente vendendo o ouro e comprando Bitcoin, mas nós veremos aumento de demanda dentro do Bitcoin. Veremos o Bitcoin saindo de zona de alto risco, voltando acima da média anual de interesse comprador no MVRV. Veremos aumento de demanda ou até mesmo veremos os investidores de longo prazo voltando a acumular. E quando isso acontecer, a gente entende que temos maior probabilidade de continuar subindo e buscar um novo topo histórico, ir para uma nova máxima ou simplesmente focar em alvos um pouco mais longe da região que nós estamos. Mas enquanto esses dados não acontecerem, não tem por que a gente se iludir. O que ferra 95% dos investidores dentro do mercado financeiro se chama expectativa. A expectativa sobre fazer lucros rápidos, a expectativa sobre enriquecer da noite pro dia, a expectativa de você simplesmente pegar a tacada perfeita, tudo isso daqui faz com que muitas pessoas se iludam. Esse jogo, ele é um jogo extremamente sério. Olha só, investimentos, você está competindo comigo, com o Bank of America, com os maiores bancos do mundo, com governos, você está investindo com os maiores investidores do mundo. Você está simplesmente entre um game onde o dinheiro sai de uma mão e vai para outra. Entenda, você precisa ser profissional nesse jogo, sem amadorismo, sem crenças, porque uma pessoa falou que o capital vai fluir para ouro, e aí agora isso virou moda de headline, e aí agora aquelas pessoas que estão no prejuízo, elas querem que isso aconteça, então elas acreditam nisso fielmente e elas começam a compartilhar essa notícia e a notícia começa a fluir. E todo mundo que é novato começa a cair nessas narrativas. E saiba, essas narrativas elas sempre irão existir, tanto na alta quanto na baixa. Olha só, muitas pessoas sabem que a gente está próximo do fim do ciclo e que nós estamos longe do começo desse ciclo. E muitas pessoas, elas sempre falam, bom, agora eu estou fora, só que lá no bear market eu vou voltar para o mercado. Só que essas pessoas talvez não saibam como que funciona um bear market. No bear market, você vai ver um incentivo muito forte para você sair do mercado. Olha só. A região de maior compra que nós tivemos do Bitcoin, que foi de 20 a 15 mil dólares, a gente só tinha a notícia de que a Binance seria a próxima a empresa a quebrar, que a FTX ela foi a primeira pedra de dominó a ter caído dentro do ecossistema cripto, que simplesmente nenhuma corretora tinha ali, por exemplo, patrimônio para suprir a demanda dos clientes, que estava todo mundo alavancado, inclusive saiu na The Economy, que o mundo cripto estava em colapso, ou seja,
Aquele momento é muito difícil de você tomar uma decisão de entrada, de comprar os ativos, porque o cenário ele está extremamente caótico, as notícias elas estão extremamente caóticas. E aquelas pessoas que saem e esperam as coisas ficarem boas para elas retomarem para o mercado, elas vão perder a melhor fase do ciclo. Por isso que é super importante você estar presente mesmo durante um bear market. Só que, obviamente, você tem que saber de fazer dinheiro ao longo desse bear market. E para você fazer dinheiro ao longo desse bear market, é você comprar e vender os ativos, tradear os ativos, igual nós estamos fazendo dentro da carteira Rumo ao Milhão. Porque hoje eu me posiciono dentro da carteira Rumo ao Milhão como se eu já estivesse vivenciando um bear market profundo. Eu não vou comprar Bitcoin acreditando que o capital vai sair de ouro e a gente vai subir e vai parar em 150 mil dólares. Não. Eu tô comprando Bitcoin porque a gente chegou em uma região de exaustão vendedora no curto prazo e eu pretendo vender esses Bitcoins também no curto prazo. Assim que a gente chegar em exaustão compradora, mais uma vez. Assim que a gente chegar em um ponto de topo, mais uma vez, eu estarei fora. E, inclusive, se você quiser estar junto comigo, você tem uma oportunidade de Black Friday. Se você me conhece há pelo menos 12 meses, você sabe como que foi a minha Black Friday do ano passado. E essa Black Friday, ela irá se repetir exatamente no mês que vem. E a gente já vai começar com a nossa campanha de Black Friday. E para você que não me conhece, a nossa campanha de Black Friday ela funciona da seguinte maneira. Haverá um aumento do preço da carteira Rumo ao Milhão no dia 28 de novembro de 2025. Esse aumento se dará por alguns motivos. O primeiro desses motivos é o resultado que eu venho entregando dentro da carteira Rumo ao Milhão. Para mim, não tem nem mensuração do valor que a gente tem dentro da carteira Rumo ao Milhão. Só pelo fato da gente ter se protegido da queda do dia 10 que nós tivemos, isso daqui para mim já valeria muito mais dinheiro do que aquilo que eu cobro pela assinatura. Segundo ponto, que quem faz Black Friday é quem tá com um produto encalhado. E desculpa, a carteira Rumo ao Milhão ela não é um produto encalhado. Pelo contrário, é um produto que cada vez ele se mostra melhor do que ele foi no passado. Então, o preço da carteira Rumo ao Milhão, ele só tende a aumentar. Segundo ponto, eu, Gui Teles, não ando junto com a maioria. Eu sempre procuro fazer parte dos 5%. E como todo mundo adora fazer Black Friday em novembro, como todo mundo adora dar desconto, não haverá desconto dentro da carteira Rumo ao Milhão. Pelo contrário, haverá um aumento no preço da carteira Rumo ao Milhão no dia da Black Friday. Não acredita? Volta no vídeo de Black Friday do ano passado que você vai ver exatamente do que eu estou falando. Se você quiser aproveitar o preço atual da carteira Rumo ao Milhão antes do seu aumento, clica no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não, tá? Nesse vídeo eu te explico que é basicamente você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões, que aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu telefone, onde você vai receber essas notificações na tela do seu celular. Aquilo que eu, Gui Teles, estou comprando e estou vendendo. Você só precisa copiar e colar essa minha decisão. A decisão de proteção patrimonial antes do dia 10 da grande queda que nós tivemos. A decisão de comprar Bitcoin no 111, no 105, no 106, simplesmente construindo um custo médio. A decisão de ter uma estratégia simples e clara nesse momento que nós estamos vivenciando. Com ponto de stop, com preparação para realização de lucro também, tudo isso na tela do seu celular. Como se eu, Gui Teles, tivesse o seu WhatsApp e te mandasse aquilo que eu iria fazer dentro do mercado. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Aproveite o preço atual, entenda que isso daqui é uma oportunidade para você, afinal de contas, na Black Friday haverá um aumento do preço da carteira Rumo ao Milhão. Então, se você quiser fazer parte disso, clica no primeiro link da descrição e qualquer dúvida chame nós no WhatsApp, beleza? Bom, minha expectativa no mercado ela continua sendo a mesma, aonde eu estou posicionado no Bitcoin de uma maneira totalmente estratégica. Não acredito que a alta ela vai ser infinita e que sim a gente deve estopar caso o mercado venha abaixo dessa região que nós nos encontramos hoje, beleza? Se você quiser estar junto comigo, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição.
Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!